Estamos começando mais uma edição do Veteranos Futebol Clube, hoje com a presença aqui do Maurinho, né, o nosso presidente da FUVESB, daqui com a gente, tirou um tempo para a gente bater um papo, satisfação recebê-lo aqui, Maurinho. Eu que agradeço o convite aí, estamos sempre aqui para fazer qualquer esclarecimento e bater um papo gostoso aí. Bom, eu te acompanho, Maurinho, há muito tempo, desde o tempo do Chamongo, né? Tinha a equipe do Chamongo, futebol de salão, citadino, depois veio futebol de campo. Conta um pouco da tua trajetória para nós aí, Maurinho, depois a gente falar um pouco da FUVESB, para dar uma quebrada de gelo aí. O nosso time, a gente sempre foi fez parte, eu no caso, a gente acostumado a falar no plural aí. Eu sempre fiz parte, sempre joguei, né, com uma turma muito boa de futebol aí. A gente começou no pátio de casa, né, com a gurizada aí jogando futebol aí, muita gente que joga bola hoje passou lá pelo pátio da nossa casa aí. Então a gente começou a organizar times, né? Como criança ali, pré-adolescente, jogar alguns torneios aí. E o primeiro time que a gente organizou foi o Baita Macho Futebol Clube de Salão. Eu e meus irmãos, né? Principalmente eu e meu irmão, que é o imediatamente mais velho que eu, que é o João Batista, né? E a gente criou o Baita Macho, um time que durou 1 ano, nunca perdeu. A gurizada jogava muito mesmo, né? Eu era goleiro na época, né? E depois começou, a gente fazia amistosos, 4 irmãos mais um amigo. Quando o pessoal nos convidava, aí a gente jogava muito no Corinthians, né? Amistoso, futebol salão, Santa Maria. Eram as quadras que tinham, né? Às vezes a gente saía jogar das 11 à meia-noite no inverno, futebol de salão em quadra aberta. O horário que tinha. Chegava lá, o responsável tinha alugado para 4 times. Daí acabavam cedendo para nós, que éramos mais novos, da meia-noite a 1 no inverno. E a gente jogava. Isso eu me lembro, às vezes, lá no 21 de abril, lá. A gente morava na Olavo Bilac, tinha que voltar sempre a pé para casa. Mas aí sim a gente foi pegando o gosto. E um dia a gente foi fazer um amistoso contra uma equipe que estava se preparando para fazer o campeonato estadual. E nesse amistoso que a gente fez, a gente ganhou de 8-2 da equipe que queria disputar o campeonato estadual. E o treinador, não vou citar quem, na época disse assim, vocês acabaram com 3 meses de trabalho nosso. E por que vocês não entram com um time, coisa assim? Daí nasceu a ideia de entrar com um time. Em seguida apareceu um patrocinador que era da Kibum, da Edlane. E aí a gente criou o Chamongo no futebol salão, naquela época, tu te lembra, tu era um dos organizadores, que tínhamos primeira e segunda divisão, né? Então a gente disputou o primeiro ano, a segunda divisão, classificou para a primeira e depois disputamos a primeira lá. E assim foi. Então ficamos ali até, digamos assim, na época boa do futebol de salão. Até que o futebol de salão começou a decair. Eu e meu irmão profissionalmente tivemos que sair da cidade, então a gente manteve o Chamongo assim, só em amistosos, de vez em quando a gente podia se reunir. Ocorre quando eu voltei para Santa Maria, joguei 2 de novembro. Eu vinha jogando 2 de novembro futebol, depois passei pro Juventus e tudo. E um dia eu estou pensando lá, mas eu vou voltar com o Chamongo no futebol de campo. Isso faz mais de 20 anos, né? E voltamos com o Chamongo no futebol de campo. Já tivemos 3 categorias uma época. Feijão. O Feijão ele quer participar, ele é meu amigo, ele quer participar da entrevista. E daí estamos nessa aí até hoje, né? A nossa equipe é muito bem organizada, eu sou o presidente, o vice-presidente é o meu irmão, o João Batista. Nosso time é um time bem organizado, os 55, nós temos uma bela equipe, né? Coordenada ali pelo Everaldo, pelo Cachorrão, pelo Bica, pessoal que já estava comigo e uma turma nova que foi agregada, que veio do Juventus, né? E está bem no campeonato, é um time que quase não perde, né? Empata, ganha. Então a gente está indo, vai classificar, se Deus quiser, e vamos disputar título.
E temos os 60 que mais a velha guarda. É o pessoal que gosta mais de ir lá, jogar, tomar sua cervejinha, fazer o seu churrasco, é aquilo ali, né? A gente não entra para perder, mas esse ano a gente tá meio ruim aí, tá braba a situação. Vamos ver, a última partida a gente jogou bem, vamos ver se agora, sábado, a gente consegue jogar melhor um pouquinho. Uma curiosidade que eu ia te perguntar, depois passou, vou te perguntar hoje, por que Chamongo? Qual é o... Chamongo tem uma lenda, né? E é verdadeira, que só quem tem mais de 5 anos de time pode saber o significado da palavra. Então não posso, né? Abrir aqui e todo mundo que já jogou 5 anos sabe o significado e a história da palavra Chamongo. Mas tem a ver com força. Perfeito. Com força e união. Bom, Maurinho, aí nesses anos todos que tu tivesse aí de disputas, apareceu uma necessidade, né, de uma passagem de comando da FUVESM, surgiu o teu nome. Fala um pouco para nós aí desse fato de teres que assumir a FUVESM. Já havia algum tempo, era da direção da FUVESM, né? Depois eu assumi a vice-presidência da FUVESM, Pelego presidente, tudo correndo muito bem, muito tranquilo. Eu, como vice-presidente, encarregado principalmente dos julgamentos, né? O Pelego me dava os julgamentos para a gente dar uma estudada junto ali, ver o que podia fazer. E daí nós fomos surpreendidos por uma fase que o Pelego ficou meio ruim de saúde, né? E ele falou para nós, não tem que pensar em mim, agora não vou ter tempo. Daí surgiu o meu nome, aí foi colocado, eu era vice, eu teria que assumir de qualquer maneira, mas eu disse Pelego que eu não tinha interesse. Daí o pessoal me procurou, o Ademar Pozobon procurou o Adelar. Continua, a gente te ajuda, isso aqui. E daí eu assumi, até o final do mandato do Pelego. E a gente organizou uma diretoria, organizou uma forma de trabalhar, a gente organizou, criou a questão dos coordenadores de categoria, eleitos pelas próprias equipes, né? E tocamos. Daí encerrou o mandato do Pelego, a eleição, não houve oposição, foi montada uma chapa, eu como presidente, o Adelar Tâmara e o Mano Figueira como vices, né? Tem mais o Paulo Quadrado, o Paulo Inácio, tesoureiro, e assim a gente montou uma diretoria, digamos assim, com várias facetas, né? Cada um tem uma característica. Junto a isso, a gente nomeou as assessorias, né? São várias assessorias, e agregando a isso ainda os coordenadores eleitos pelas equipes das suas próprias categorias. O que a gente faz? Toda segunda-feira a gente se reúne, discute a rodada do final de semana, todas as segundas, né? E vê qual é os casos que se apresentaram durante a semana e toma sempre uma decisão colegiada. Logicamente, pelo cargo que eu ocupo, a decisão final é minha, mas essa diretoria, esses assessores, esses coordenadores têm tanta competência que fica fácil. Daí as coisas já vêm bem esclarecidas, né? A gente todos tentam impedir de qualquer maneira, qualquer tipo de vantagem para qualquer time. Isso é pura verdade, que o time com a pior classificação no 60 é o meu, né? Se algum time tivesse que levar vantagem, né? Se fosse feita uma coisa desonesta, logicamente, né, não estaríamos nessa situação. Então a gente prima pela honestidade, por seguir os regulamentos, né, tudo que rege o nosso campeonato e o futebol brasileiro, e a gente tenta ser o mais aberto possível, né, para que todo mundo saiba tudo o que está acontecendo. Fizemos todas as coisas que são previstas em estatutos, está sendo feito agora. Questão de um mês atrás fizemos a prestação de contas do ano anterior, e assim vamos tocando, né? Tentando administrar da melhor maneira possível para que o Campeonato de Veteranos cada vez cresça mais, cada vez agregue mais gente, né? E tudo. Logicamente, Tess, tu sabe que a gente enfrenta algumas dificuldades aí, né? Muita gente... Eu sempre digo, tu já ouviu falar isso aí, que
o problema do nosso campeonato de futebol amador de veteranos são os dirigentes. Os nossos dirigentes, a gente está fazendo de tudo para qualificá-los. Senão é aquele papo, sempre a culpa é da arbitragem, sempre é culpa disso, sempre é culpa daquilo. Então a gente já sabe quem é aquele time, que o time ganhando ou perdendo, a culpa vai ser sempre do juiz e tudo. Então a gente já sabe. Só que a gente traz o pessoal, conversa, seleciona, estamos buscando patrocinadores aqui e ali, né? Ninguém vai vir patrocinar um campeonato se continuar esse bate-boca na internet, essas acusações, isso aqui. E com o tempo a gente está conseguindo bom resultado nisso aí, tá, pessoal? Aquele crítico mordaz da atuação da diretoria da FUVESM, a gente chama, vai lá na segunda-feira, vê como é feitas as coisas, né? Fica feio tu ir nas redes sociais falar mal da direção sem conhecimento, né? Fica feio para ti, não tem conhecimento, as outras pessoas têm. Daí o pessoal tem ido, e cada vez que o pessoal vai na diretoria, tudo é esclarecido, ficam vendo, e tem muita gente que não quer mais deixar de ir lá para ver as reuniões, o que é feito e tudo mais. A gente, logicamente, teve alguns problemas aí, que é um problema sempre que acontece, que é na montagem da junta disciplinar. Pouca gente tem interesse, né? Agora a gente conseguiu montar uma junta disciplinar com a presidência do Orion Ponce da Silveira. Está tudo em dia, inclusive hoje nós já vamos ter que... Mais uma ou duas decisões vão ser publicadas hoje, ficou tudo em dia. Então não tem mais nada atrasado. E assim o nosso campeonato tem um patamar de qualidade muito alto, né? Então às vezes a gente recebe ligação lá do outro lado do país, né? Mas olha aqui, estou olhando o site de vocês, é muito organizado, a organização de vocês é fantástica, tudo mais. E eu digo, não, isso é fruto de muito trabalho, não meu, de todo mundo. O site, nós temos gente que trabalha aí no site, aí o professor Dalvan Reinert passa o dia inteiro dele, coitado, aí, nosso amigão, competentíssimo, né? Ele passa aí sempre melhorando o site, sempre procurando alguma coisa para melhorar. Então, muita gente não tem conhecimento de todas as informações que tem no site. Todo o processo. Como acessar o site, tudo. A gente fez um simpósio agora de qualificação de diretores, que é isso que a gente precisa. Quanto mais a gente qualifica os diretores, melhor fica o trabalho, né? Então, agora a gente fez um simpósio, ensinou o pessoal quais as informações, né? Sempre tem aquele pessoal, né, que chega ali na sexta-feira, a gente recebe uma mensagem: onde é que meu time joga? Eu digo, bom, está lá no site, desde semana inteira está lá no site, o pessoal não quer, tem preguiça de entrar no site. Mas tudo isso aí faz parte, né? A gente administra bem aí, tudo agora é orientação da direção, é agora. Qualquer pergunta, esclarecimentos que tenha lá no site, a informação, a gente diz assim, está lá no site. Para o pessoal, habituar o pessoal aprender a entrar no site. Acesso. Eu acho que um dos golaços aí dessa tua administração foi essa divisão por coordenadores por categoria. Sim. Que antes a gente ia nas reuniões lá, era um horror, né? Que tu discutia assunto dos 35, tinha cara dos 50 se metendo, tinha outro assim, não, agora cada um cuida da sua categoria, faz a sua análise, resolve os seus problemas e depois traz para a direção da FUVESM para tomar uma solução, se for o caso. Acho que esse aí foi um dos maiores lances feitos até hoje. E já se falava anteriormente nisso, mas ninguém tinha, não sei se a coragem ou a vontade de fazer também isso, né? É que para existir os coordenadores tem que ter um conceito da diretoria de democracia plena, correto? Como é que a gente equilibrou isso? A gente criou algumas cláusulas pétreas ali, que não podem ser mudadas pelas equipes, porque senão torna o trabalho da diretoria muito difícil, às vezes, né? São 8 categorias, 8 coisas diferentes, né? Daí fica meio difícil. Então a gente criou algumas coisas, tipo assim, que as equipes não podem votar, mas o resto tudo as equipes que definem. A direção da FUVESM não define. Vão lá, o coordenador junto com as equipes definem fórmula do campeonato, isso, aquilo. O que não pode mudar é tipo assim, sorteio para a segunda fase. Porque
o sorteio da segunda fase é uma coisa que é aplicada até em campeonatos, ligas famosas aí, tudo mais. Isso aí dá, ou seja, tem gente que passa a segunda fase já morto, né? Oitavo ali, praticamente se classificou em oitavo, pegou o primeiro, já passou morto, sem incentivo, sem nada. Então você faz um sorteio, né, equilibrado, para que o pessoal sempre possa ter um incentivo a mais num sorteio para tentar, chance a mais, né? Para tentar ir mais adiante. Então isso é uma cláusula pétrea. Sempre, segunda fase sempre tem que sempre tem que ter o sorteio. Há outras coisas assim que não serão mudadas enquanto eu for presidente da FUVESMA, que é a questão da equipe ser eliminada com agressão à arbitragem, porque, a nosso ver, baseado em muita análise, diretores de equipe que orientam bem os seus atletas, explicam como funciona o regulamento, isso, aquilo. Essas equipes não têm nenhum problema de agressão, arbitragem, briga em campo. E é isso que a gente quer, que tudo seja bem orientado. Então, isso, quando existe salvo casos raríssimos aí, né, que a gente sabe que já existiram também, né, mas faz parte. Salvo casos raríssimos aí, vem os jogadores depois dizer, eu pegar 720 dias, tudo bem, eu dei no juiz lá. São casos raríssimos, né? Estou falando uma coisa aqui que... Mas o meu time cair fora eu não sabia. Bom, está lá no regulamento, publicado no site, o diretor da equipe tem que informar, tem que isso, aqui. E outra coisa, a gente tem que procurar dar proteção à arbitragem, proteção física à arbitragem. A FUVESMA não tem condição de botar segurança em todos os campos. Quem tem que dar isso? Os diretores de todas as equipes. Tem que fazer isso. É a melhor maneira de fazer isso, e sabendo que se não fizer vai ser punido. Todo mundo. Está dando efeito, o número de agressões está praticamente zero, né? Muito pouco. E assim a gente vai corrigindo pequenas coisas para que o nosso campeonato vá pegando um nível cada vez maior e o pessoal só pensa em ir para a beira do campo. E dentro do campo só tratar de futebol. Eu, inclusive, aí faço que o dirigente também selecione, né, os atletas. Aquele dá problema, nem quero aquele ali. É isso que a gente quer. Eu me lembro que muitos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, quando nós fomos presidente da Liga, nós adotamos esse critério também, né? E aí, na época, o futebol amador tinha muito problema. Acabou quase zerando os problemas que vocês estão conseguindo fazer com a FUVESMA agora. Eu acho que esse caminho está correto. Vai haver berreiro, vai haver, porque tem sempre que... Depois que acontece, mas por que eliminou a minha equipe? Isso aí não é justo. Porque não orientou o cara, porque deixou o cara bater. Tem 11 jogadores dentro de campo. Se tu vê que o cara vai agredir o árbitro, agarra o cara. Claro, exatamente. Agarra e não deixa bater, porque tu vai ser eliminado. Agora, se tu deixar bater... Mas se o diretor ficar lá fora gritando que tem que dar no juiz... Incentivando mais, né? Então, primeiro qualifica o diretor que vai evitar isso. É o que a gente está fazendo. Sem dúvida nenhuma. Um outro calcanhar de Aquiles, que sempre aconteceu na FUVESMA, é o problema dos custos, né? Os custos dos jogos. Vocês têm tentado resolver de uma forma ou de outra. Montaram uma equipe para buscar recursos, fazer projetos, né? Vocês estão trabalhando nesse sentido para ver se consegue também minimizar essa situação, né, Molim? Isso aí é um trabalho que é a longo prazo, né? Ou seja, a gente começou essa organização da casa, tudo direitinho ali, desde a época do Pelego, arrumando tudo, né? Pelego já começou esse processo, né? Para que a gente possa vender esse produto para os patrocinadores. Ninguém vai patrocinar um campeonato que é desorganizado. O nosso hoje é exemplo de organização. Em todos os aspectos a gente tenta melhorar. Em todos os aspectos a gente está tentando melhorar. E tu sabe que mudanças às vezes não são bem aceitas, né? Às vezes faz uma mudança, eu tenho uma zona de conforto aqui, prejudicou minha zona de conforto, eu vou ser contra. Isso faz parte, em toda a sociedade é assim e tudo mais, e a gente está tratando sempre com muita conversa, com muita democracia, muito análise de resultados e tudo mais. Então, assim, a qualidade dos nossos jogos tem melhorado sensivelmente. A gente vai a campo, hoje a gente vê famílias inteiras indo, né?
O atleta vai ali, ou o diretor, leva a sua esposa, leva filho, leva a namorada, parentes, todo mundo vai lá, todo mundo se diverte. As copas, nossas copas dos nossos clubes têm melhorado muito, né? Cerveja gelada, refrigerante gelado, água. Sempre tem um pastelzinho, um petisco, né? Churrasquinho, tudo mais. Então, tu sabe que eu agora, depois de aposentado, né? Eu trabalho com turismo, né? E o campeonato amador de veteranos da FUVESMA Santa Maria hoje é uma atração turística do município. Atração turística. Muita gente vem ver, muita gente vem participar, né? Eu tenho amigos meus aqui das cidades vizinhas que, sábado de tarde eu vou a Santa Maria ver algum jogo. Já sabe que olha no site, vê mais ou menos as classificações, os jogos bons e vão naquele campo. Isso tende a melhorar muito com o tempo, tá ficando uma mania, principalmente das pessoas com um pouco mais de idade, né? Isso é muito bom, muito positivo para o município e para nós também. Tu sabe, Maurinho, que esses dias eu estava conversando com o secretário Falco, secretário de Turismo, esteve aqui, a gente conversou informalmente, e eu perguntei para ele, secretário, o senhor já prestou atenção no senhor que vai trabalhar com turismo? Se vocês procuram algum polo para Santa Maria, não descobriram até hoje, né? Polo daquilo, polo daquilo. Santa Maria é um polo de eventos esportivos. Isso aí. Exatamente. Olha, tu tem aí o veterano, que sem dúvida nenhuma, é uma competição fantástica. É a maior competição do Brasil. Tu tem aí eventos de pádel, eventos de vôlei, eventos... Futebol feminino sempre agora, tem evento. Força. Sempre tem evento, futebol 7. Pô, por que o turismo não abraça, faz um calendário? Exatamente. Que aí isso vai valorizar cada competição, até para favorecer apoiadores, e o município vai estar presente. E ele ficou, sabe que é... Mas eu acho que é o momento do esporte também se movimentar um pouco e ir em cima, que agora tem ele é um secretário atuante, está tentando buscar realmente a nossa vocação, né? Sim. E Santa Maria tem uma vocação para esporte muito forte, não sei se em decorrência também só da época lá atrás, futebol, sempre teve, né? Sempre foi, né? Mas sempre assim coisas, tem final de semana chega a ter 3, 4 eventos juntos. E outro final de semana não tem nada. Então organiza direitinho, faz, e entre esses eventos, o Campeonato de Veteranos sem dúvida nenhuma. Assim, nós estamos organizando o futebol de veteranos, né? Então a gente vê muitas coisas aí que acontecem. Estamos abertos para conversar com todo mundo. Agora a gente está fazendo uma parceria bem grande, iniciando com a questão do futebol feminino, né? Algum tipo de know-how, alguma facilidade que possa existir de nossa parte para ajudar, estamos aí. A gente conversa com o pessoal de outros esportes porque nós podemos ajudar nisso, a gente tem experiência, captação de verba pública, isso, aquilo, e fomos muito prejudicados ano passado por os eventos que aconteceram. As coisas começaram a se normalizar agora. Recebemos esse ano uma verba de 100 mil reais do deputado Valdeci Oliveira, já foi distribuída a arbitragem. Temos agora nossas emendas impositivas do vereador Vargas e vereador Ademar, está para receber. Temos uma verba federal, tem uma reunião semana com o assessor do deputado Pimenta, inclusive, para ver a que ponto está, porque isso atrasou tudo em Brasília, né? A verba, tudo. Então, a gente está trabalhando para deixar tudo organizado para a próxima gestão, para a próxima direção. Para você ver, certos tipos de emenda do poder público, a quantidade de documentos que é necessário fazer é uma coisa absurda, entendeu? E nós hoje temos o know-how de fazer isso aí. A gente faz tudo direitinho, faz a prestação de conta ligeirinho, faz tudo o que tem que fazer, né? Temos um projeto em Brasília de captação de recursos. Ou seja, a gente está plantando para colher ali adiante. Santa Maria tem uma dificuldade muito grande. Santa Maria não tem um parque industrial muito grande, não tem outras fontes de recurso para isso. Se tu vai numa cidade bem menor, Santa Maria, por exemplo, cidades que a gente tem conhecimento, interior de São Paulo, na Serra Gaúcha, arrumar tanto de patrocínio é uma barbada. Chega ali na primeira indústria, 2, 3 se reúnem. Santa Maria não existe isso.
Então, Maria é uma cidade que o comércio é forte, né? E temos muitos funcionários públicos e tal. Mas não temos assim grandes empresas que voltem para um patrocínio para isso, né? Então, a gente, com esses projetos em Brasília, a gente vai buscar essas verbas de patrocínio a nível nacional. A nível nacional, porque o nosso campeonato é único. A nível nacional e quase mundial é único. Com 8 categorias e com equipes nos 70 anos, que já começamos a sofrer pressão para abrir os 75. Já estão pedindo 75. Os 75, né? Já estou velho para jogar nos 70. Vamos abrir os 75, eu tenho um time lá quase montado. Eu digo, calma, né? Vamos com calma, né? Mas é o futuro. É o futuro, o pessoal está aí na beira do campo com toda a saúde, graças a Deus. Pronto, né? Para competir. Pronto para competir. Boninho, uma mensagem para os veteranos no nosso encerramento, hein, Boninho? É o que eu sempre digo para o pessoal aí do veterano, que eles podem sempre contar com a direção da FUVESA para fazer um campeonato cada vez mais limpo, cada vez mais transparente, para que todo mundo só pense em ir para a beira do campo ou para prestigiar ou para praticar seu esporte da melhor maneira possível, tudo em paz, tudo com tranquilidade e que a gente possa ser feliz fazendo o esporte que a gente mais gosta. Legal, obrigado pela tua presença. Sei que teu tempo aí é curto, está sempre correndo, né? Mas teve a gentileza de nos deixar esse espaço para a gente poder divulgar um pouco e informar também os veteranos, que muitas vezes algumas coisas, alguns detalhes que eles não sabem, né? Sim, não. Vai sendo esclarecido aí. Estamos aí. Parabéns pelo trabalho, Maurinho. Também. Estamos indo embora. Um grande abraço, até o próximo.